A conferência do BRICS começou na terça-feira, 22 de outubro, em Kazan, na Rússia, o maior evento internacional que este país hospeda desde o início do conflito na Ucrânia. E isso é um claro sinal de que as tentativas ocidentais de isolar a Rússia falharam. Mas, em princípio, isso já estava claro ainda em 2022. Portanto, o significado simbólico do fato de que os chefes de 24 países visitarão Vladimir Putin é de fundamental importância para o próprio Ocidente. Incapazes de ignorar este fato, eles estão tentando explicá-lo por vários motivos, desde seus próprios erros no trabalho com o chamado Sul Global, até também a chamada manipulação russa da retórica anticolonial e anti-ocidental. Entretanto, a crescente popularidade do BRICS é de natureza completamente objetiva e não pode ser entendida isoladamente da transformação maciça de toda a ordem mundial. O BRICS foi criado há menos de 2 décadas, mas já naquela época, em 2006, estava claro que o mundo estava entrando em uma nova era. Uma nova ordem mundial estava começando a surgir e, embora nem a velocidade desse processo, nem a intensidade da luta estivessem claras, todos perceberam que a escala da mudança seria enorme e universal. Apenas alguns meses após a formação do BRIC, na época a associação ainda era composta por 4 países, sem a participação da África do Sul, Vladimir Putin fez um discurso em Munique, na Alemanha, no qual alertou sobre a futilidade das tentativas do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, de pastorear as nações. Na verdade, foi uma declaração do fracasso dos planos de construir um mundo unipolar. Logo depois, em 2008, ocorreu uma crise financeira global, cuja culpa recaiu inteiramente sobre os Estados Unidos. E como eram os Estados Unidos que controlavam o sistema financeiro global, o planeta inteiro teve de pagar a conta. Naquela época, os Estados Unidos já haviam criado um rastro de destruição no Iraque, sob o pretexto de que Saddam Hussein possuía armas de destruição em massa, algo que os próprios norte-americanos negaram anos depois. O Iraque é um país importante no Oriente Médio, de modo que a Primavera Árabe, que começou 3 anos depois, com suas terríveis consequências para toda a região, estava praticamente pré-determinada. De 2011, houve apenas um passo até 2014, quando a Rússia entrou em um conflito geopolítico aberto com o Ocidente por causa de suas tentativas de assumir o controle da Ucrânia. E depois, mais adiante, até 2022, quando o conflito assumiu a forma de um conflito militar, embora indiretamente. Durante todos estes anos, o Ocidente tem se enfraquecido, enquanto o Sul Global tem se fortalecido. O enfraquecimento do Ocidente foi um processo objetivo com explicações geopolíticas, históricas, econômicas e outras. Mas o principal foi que a era de meio milênio de domínio ocidental estava chegando ao fim, e isso se manifestou na forma do colapso do projeto de globalização de acordo com as regras anglo-saxônicas, nas quais os Estados Unidos e a Europa haviam apostado principalmente. A globalização não estava concluída e começou a desmoronar, não porque a Rússia ou alguns países do Sul Global se rebelaram contra ela, mas por causa de erros em seu próprio projeto. Era impossível abraçar o imenso, ou seja, fazer com que o mundo inteiro vivesse de acordo com as regras políticas, financeiras, econômicas, comerciais, culturais e ideológicas favoráveis ao Ocidente e escritas no Ocidente. É claro que a vertigem do sucesso anglo-saxônica foi muito facilitada pelo suicídio da União Soviética, após o qual a maioria da elite do Ocidente realmente acreditou no fim da história e no advento da era do governo global. No entanto, em meados da década de 20, ficou claro que o Ocidente não conseguiria lidar com o papel de cliente, arquiteto, contratante, construtor global. Tudo estava desmoronando. Foi quando surgiu o BRICS, inicialmente como uma espécie de instrumento de coordenação entre países não ocidentais, que perceberam que o Ocidente estava indo na direção errada e arrastando o mundo inteiro com ele. Nos últimos anos, o Ocidente se enfraqueceu ainda mais, não apenas em termos de sua posição no cenário mundial, mas também internamente. Os Estados Unidos entraram em um período de maior turbulência em meados da última década, e não só não conseguirão sair dele, nem mesmo a médio prazo, como também correm o risco de entrar em uma séria turbulência interna. As maiores provas disso são a derrota no Afeganistão para o Talibã, a incapacidade dos norte-americanos reconquistar mercados perdidos para o capital chinês, a lenta, mas contínua queda do uso do dólar no comércio global. Cada vez mais se recorrem às moedas nacionais. A profunda crise social e moral das sociedades norte-americana e europeia. A liberdade da informação na internet também diminuiu o poder de convencimento que antes a imprensa e o cinema, em grande parte influenciados pelos Estados Unidos, tinham. Contudo, isso ainda não significa que os Estados Unidos não tenham mais força para lutar para manter sua posição de hegemonia mundial, mas significa que devem escolher entre tentar defender esta hegemonia no cenário mundial ou fazer reformas internas profundas. No entanto,
O atual establishment americano não está disposto nem é capaz de abandonar suas pretensões de dominação mundial, o que significa que a estratégia e a prática geopolítica de Washington não mudarão sem grandes reviravoltas internas. Ou seja, os Estados Unidos tentarão jogar em todos os tabuleiros ao mesmo tempo, restringindo aqueles em quem veem uma ameaça real ou potencial à sua hegemonia. Mas o que isso significa para o BRICS? Que o bloco terá de se tornar cada vez mais anti-americano, não porque seu objetivo seja confrontar os Estados Unidos, mas porque os próprios Estados Unidos não o deixarão em paz. Para Washington, quaisquer projetos para construir uma arquitetura global alternativa financeira, comercial e militar são categoricamente inaceitáveis, especialmente aqueles que unem os principais países do mundo não ocidental, ou seja, China, Rússia, Índia, o mundo árabe e os latino-americanos. E os Estados Unidos aumentarão a pressão sobre os países do BRICS para impedir, ou pelo menos desacelerar, seu movimento em direção à integração dos mesmos sistemas financeiros. O BRICS não se ampliou até 2022, quando começou a aceitar novos membros. Dos 6 países convidados e solicitados, um saiu imediatamente. O presidente Milei, pró-americano e anti-chinês, chegou ao poder na Argentina. Já a Arábia Saudita paralisou um pouco sua adesão. O príncipe Mohammed fez uma pausa e a adesão plena ao BRICS pode ser que seja confirmada na atual cúpula em Kazan. No entanto, Irã, Egito, Emirados Árabes Unidos e Etiópia se juntaram ao BRICS, que de 5 passou para 10. Com esta expansão, o BRICS se tornou uma associação verdadeiramente global, porque antes, o mundo islâmico, que tem 2 bilhões de habitantes no mundo, não estava representado nele, mas agora há 3 países deste grupo. E vários outros países muito importantes do mundo islâmico estão na fila, mesmo com a questão com a Arábia Saudita ainda esteja em aberto. Muitos países muçulmanos, como da Turquia até a Malásia, demonstram interesse. É claro que existem muitas diferenças entre os países do BRICS. As mais notáveis são as sino-indianas, embora essa cúpula seja o primeiro encontro oficial entre Xi Jinping e Modi em 4 anos e meio. Eles não conversam desde o conflito da fronteira no Himalaia na primavera de 2020. E é com isso que os anglo-saxões estão tentando jogar, especialmente em relação aos países sobre os quais não podem exercer pressão direta. Sempre haverá discordâncias dentro do BRICS sobre a velocidade e os métodos desejados para facilitar o processo de declínio do Ocidente. Mas ninguém questiona o fato de que o fim da hegemonia ocidental é do interesse de todos os países que se consolidam em torno do BRICS. Aliás, se os Estados Unidos encontrarem a vontade e a força para abandonar o papel imposto por eles, o BRICS talvez ficará feliz em cooperar na elaboração das regras de uma nova ordem mundial e na construção desta ordem, que, de qualquer forma, será construída junto com o Ocidente ou contra a sua vontade.